bom dia. A partir de agora tem o Hora Geral. Nós estamos numa quinta-feira. Hoje é quinta-feira, dia 21 de novembro. Hoje é comemorado o Dia da Homeopatia e também o Dia da Televisão. É isso mesmo, Dia da Televisão. Onde que nós estamos trabalhando, onde você está assistindo, na sua casa, é o Dia da Televisão. Agora, nós temos aqui a emissora Santa Cecília TV, que tem esse caráter regional. Por isso, ela tem um grande número de programas regionais para atender o que? A nossa região e discutir as informações. É mais ou menos o que nós fazemos aqui com o Hora Geral. Então, que bom que existe a televisão e espero, só depende de nós, telespectadores, que ela possa melhorar cada vez mais para que nós possamos também aprender ao assistir televisão, tá certo? Bom, um bom dia para você. A partir de agora tem o Hora Geral. Nós estamos na quinta-feira, depois de um feriado no meio da semana. Estamos retomando. Aí amanhã, quando a gente entrar no ritmo, a gente para de novo, porque vem o final de semana. Você quer participar? Nós temos o site euestoucomvocê.com.br, o site está no vídeo. Quer o e-mail? horageral@euestoucomvocê.com.br. Quer o telefone? 3041-6777. 3041-6777. Esse é o telefone que você liga, que você participa. Não se esqueça, hein? Eu estou com você. Hora Geral a partir de agora, e o nosso convidado de hoje é o professor especialista em Direito Penal, professor Alex Salim. Ele vai participar, eu fiz questão que ele participe desde o começo do Hora Geral, para que ele possa me auxiliar nos comentários das manchetes dos principais jornais, para que você, meu amigo telespectador, telespectadora, possa entender um pouco mais do que está acontecendo no nosso país. Professor Alex Salim, por favor, é um prazer mais uma vez recebê-lo. Tudo bem? Douglas. Fica à vontade. Telespectadores, é sempre um prazer participar. Professor, aquela ali é a sua câmera, vamos apresentar as manchetes. Tem alguns assuntos que eu sempre discuto aqui com o meu público telespectador, mas o senhor é um professor de Direito Penal, vai poder não só ilustrar, como explicar melhor. Vamos então às manchetes? 7h03. 7h03, nós temos aqui estampado o professor Alex, Folha de São Paulo, Câmara desafia Supremo sobre cassação de Genuíno. Ali, essa primeira foto, pode deixar a primeira foto aí no vídeo? Essa primeira foto, amigos do Hora Geral, professor Alex Salim, a prisão, ou seja, essa é uma vista aérea do banho de sol do presídio da Papuda, onde estão José Disseu, Delúbio Soares e José Genuíno, que ontem receberam comitiva de 26 deputados e o governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz. Houve discussão entre os militantes do PT e mulheres que esperavam para visitar maridos e filhos. Essa é a foto principal da Folha de São Paulo e o destaque que é Câmara desafia Supremo sobre cassação de Genuíno. Rapidamente, porque essa é a principal manchete, vamos colocar aqui o Estadão, só para que os nossos amigos do Hora Geral observem que a manchete não é diferente. Câmara quer levar cassação de Genuíno ao plenário. Decisão desafia o STF, que havia determinado ou seja, a cassação desses mensaleiros, só para a gente resumir a manchete do Estado de São Paulo, né? Então, esse é o destaque e eu já quero provocar essa discussão com o professor Alex Salim. Por quê, professor? A população brasileira, ela está, acredito eu, atônita, porque ela vê a prisão de políticos, aí eu não quero discutir a sigla, a agremiação partidária, mas vê a prisão de políticos. E muita gente falava há anos, esses políticos, eles nunca serão presos. Bom, a história está mudando, nós temos um judiciário que, a meu ver, é um judiciário que demonstra estar ao lado da população e julgando todas as pessoas, não importa o grau intelectual ou a classe social. Nesse caso específico do José Genuíno, o senhor acredita que ele possa sair do semiaberto para domiciliar, segundo os problemas de saúde que nós temos observados nos telejornais e jornais, professor? Bem, Douglas, funciona mais ou menos da seguinte forma. Uma vez constatada a necessidade, quer dizer, a lei de execuções penais, que é a lei que regulamenta, organiza o processo de execução da pena, ela permite que aquela pessoa, aquele condenado, aquele preso que esteja realmente sofrendo de uma doença grave, ele possa cumprir a pena em regime domiciliar. Evidentemente que isso não é uma libertação. E quem é que vai analisar isso? É o juiz que tomou conta do processo, né?
No caso aí, o próprio Supremo Tribunal Federal, ele utiliza um juiz da vara das execuções para analisar o pedido. E evidentemente que esse pedido é analisado mediante a entrega de laudos médicos. O juiz não é médico, ele se vale do apoio de profissionais da área. Agora, professor, rapidamente, esse laudo mostrou de fato que ele está meio debilitado com a sua saúde, mas em nenhum momento o laudo foi explícito que ele não poderia ficar na prisão, no semiaberto, né? Exatamente. O laudo traz a informação e me parece que ele está convalescendo de uma cirurgia cardíaca, no meio do ano. O que é natural, evidentemente, que no pós-cirúrgico há uma debilidade maior. Então o juiz também vai ponderar isso. Isso é uma situação passageira, né, é transitório esse contexto, ou ele é permanente, ele é duradouro. Há realmente a necessidade de que ele seja levado à prisão domiciliar e que, inclusive, a legislação agora prevê o uso da tornozeleira nesse regime de prisão domiciliar, aquela tornozeleira para monitoramento. Né? Então, todo esse contexto é avaliado pelo juiz. Agora, professor Alex, o que a população às vezes fica indignada é que, mesmo por se tratar de pessoas públicas, eles acabam sempre lutando por privilégio. O caso do José Genuíno tem um caso de saúde, não tem como omitir, que de fato ele passou por uma cirurgia no meio do ano. Agora tem um outro aspecto, ou seja, outros parlamentares com mandato ainda continuam trabalhando e não se entregaram, ou seja, eu acho que ainda não chegou aí a intimação para que eles se entregassem para cumprir a sua pena. Nesse caso, está existindo aí uma espécie de uma rixa entre o STF e a Câmara Federal, que, segundo ela, é a Câmara quem vai decidir se caça esses parlamentares que tiveram aí a sua pena oferecida pelo Supremo ou não. Quem que o senhor acha que deve avaliar se esses parlamentares, eu cito o nome deles, porque são pessoas públicas, o caso Valdemar da Costa Neto, que ainda não foi notificado, ela não se entregou e está trabalhando. Para a população não fica meio assim chato, meio constrangedor? Realmente é uma situação estranha, né? Alguém que exerce mandato com uma condenação. Bom, só para a gente organizar esse pensamento, o Código Penal, ele prevê que para as pessoas que não têm mandato, né, ou seja, a esmagadora maioria, né, a grande massa, que uma vez condenada, né, existem vários efeitos da condenação. Então, ela perde bens, ela tem que ressarcir os danos que ela provocou. E no caso de políticos, o próprio Código Penal prevê a perda do mandato. No caso de senadores e deputados federais, a Constituição Federal afirma o seguinte: uma vez condenado, ele perde o mandato. Só que logo abaixo dessa regra tem um parágrafo que diz o seguinte, que esta cassação deve ser avaliada pela própria Casa em votação secreta por maioria absoluta. É um parágrafo de um dispositivo da Constituição Federal. Por isso que os jornais falam hoje que o presidente da Casa, da Câmara Federal, vai discutir com a mesa e depois vai propor a cassação do deputado José Genuíno. E essa cassação, essa votação, ela será secreta. Exatamente, porque a própria Constituição prevê isso, né? Uma coisa é aquilo que está na regra, que é legal, a outra coisa é o que é moral e ético, né? Nós precisamos separar muito bem isso. O que aconteceu com o Donadon pode acontecer com o José Genuíno, por exemplo? Corre o risco de acontecer com o José Genuíno, até porque ele vem pleiteando uma aposentadoria e, evidentemente, que perder o mandato neste momento pode ensejar o sepultamento desse processo de aposentadoria. Então, a Constituição Federal prevê, existe realmente essa norma, primeiro diz, perde o mandato, mas depois que a própria Casa avaliar. O Supremo Tribunal Federal já se posicionou contrariamente a essa regra, porque uma vez condenado, deveria seguir a regra geral, né? Exato. Uma vez condenado, perde o mandato porque é incompatível. Eu assisti ontem o ministro Gilmar Mendes fazendo um exemplo, né, colocando um exemplo. Imagina o deputado participando de uma sessão que não tem horário para terminar, muitas vezes nós sabemos que a sessão se prolonga, né? Exatamente. E ele não vai poder negociar com o seu carcereiro, olha, hoje eu chego às 20 horas, amanhã às 21, Cabível, então né? É realmente incompatível com o exercício, né, da representação popular. Mandato é representação popular, né? Agora, o professor Alex Salim falou algo importante, né? O mandato é uma questão de uma vontade popular. O senhor acredita, professor, que tudo o que está acontecendo
vai fazer com que a classe política ela fique um pouco mais manchada mediante esses escândalos? Ou o senhor acredita que a população tem uma outra visão e ela mesma fará reforma política nas eleições de 2014? A população tem esse poder, né? Tem essa ferramenta, né? Essa ferramenta, o poder das urnas, né, em 2014, de procurar escolher melhor, avaliar melhor aquele candidato e antes de colocá-lo e entregar a ele esse poder, né? Agora, eu analiso todo esse contexto como um grande avanço histórico no Brasil, porque o Supremo Tribunal fez um dos julgamentos mais públicos da história. Essas pessoas foram julgadas por 11 ministros que são considerados pessoas com notável saber jurídico. Então, não há o que se discutir, como eu tenho ouvido, tribunal de exceção, julgamento político, até porque 8 dos ministros que estão hoje no Supremo foram indicados pelo partido que governa o país. Então, não há o que se dizer em exceção, em prisão política, porque nós não vivemos um estado de exceção, nós vivemos democracia. Então, eu acho que o povo ele tem atualmente... Ele tem, o ano que vem, aliás, um grande poder de fazer a sua seleção, né? Agora, professor, também tem um outro aspecto que os advogados do Zé Genuíno querem que sejam ainda estudados os embargos infringentes para aí sim depois tomar algumas decisões. Qual o seu posicionamento? O que a lei fala? O senhor que é um professor especialista em direito penal. Perfeito, Douglas. O que o Supremo julgou foi o seguinte: aqueles crimes para os quais não houve recurso, ou não era mais cabível recurso, quando acontece isso, nós temos um efeito jurídico chamado coisa julgada. A coisa julgada, ela serve para dar segurança ao sistema jurídico, ou seja, aquilo passa a ser imutável. Então, daquela parte da decisão que é imutável, não é mais cabível nenhum recurso, eu posso já executar a pena, né? Então, se a pessoa é acusada de 5 crimes, 3 deles não cabe mais recurso, é possível sim o início da execução para esses 3 crimes. Os outros 2, eles continuam a discussão, que é o caso dos embargos infringentes. Então, para os crimes, né, para os quais houve a interposição do embargo infringente, ou seja, apresentaram recurso, esses crimes não podem ainda ser executados e segue ali a discussão. Mas para aqueles que já transitou, já cristalizou, é imutável a decisão, não há mais o que discutir, pode executar. Professor, só para encerrar esse assunto, são 7 horas e 13 minutos aqui no Hora Geral, eu ouço muito, caramba, eles foram sentenciados e não teve prova nenhuma que eles foram corruptos, que eles participaram do mensalão. Como que o Supremo vai julgar algo que se não tem prova? Eu estou transcrevendo aquilo que eu ouço muito por aí e acredito que o professor também. Nós não tivemos acesso aos autos, né? Mas é evidente que se todo o devido processo legal foi respeitado, como foi, né? Porque foi um dos julgamentos mais públicos da história, não me parece que 11 juízes, 11 magistrados, né? Que estão na mais alta cúpula do judiciário, simplesmente ignorassem elementos que constam no processo. Então, evidente que eles julgaram com base naquilo que consta no processo. E daí eles formaram a sua convicção. É evidente que nós observamos divergências, né? Mas a maioria analisou e concluiu a existência de provas suficientes para a condenação, né? Então, a produção de prova é feita por documento, por testemunha, por laudo pericial, e aqueles 11 ministros analisaram esse conjunto e concluíram. Então, essa afirmação me parece um tanto quanto vazia. Claro, nós não tivemos acesso aos autos, mas seria uma grande responsabilidade de 11 pessoas com cargo de tão elevado... Cargo máximo da Justiça no Brasil. Máximo da Justiça na República, né? Eles não ignorariam o processo penal e fariam um julgamento dessa forma. O professor especialista em Direito Penal, Alex Salim, continua com a gente aqui no Hora Geral, 7 horas e 15 minutos. Vamos colocar a próxima manchete aqui. Já colocamos a Folha, também o Estadão. Você sabe que aqui é o PSD do Kassab, já oficializou o apoio à reeleição da presidente Dilma. Essa aqui é a foto, ó, estão unidos. Olha o Kassab aqui, ó. Esse aqui é o Rui Falcão, que é o presidente do PT. A Dilma está com uma cara como que não gostou muito, né? Mas como nas fotografias, às vezes, aquilo que você vê não é o sentimento do momento, né? Eu acho que ela está preocupada com alguém, a Dilma, né? Mas mesmo assim o PSD já se declarou que vai apoiar a Dilma para a sucessão não, para a reeleição em 2014. Vamos ver aqui os jornais locais. Tem aqui o Jornal da Tribuna, a proposta amplia tratamento contra HIV. Toda a rede pública poderá atender os soropositivos. É uma iniciativa, uma proposta
do Ministério da Saúde, né? Em Bertioga, jogar lixo na rua vai pesar nas finanças. Nós conversamos sobre esse tema com o prefeito Mauro Landini essa semana aqui no Hora Geral. Deixa eu ver aqui a outra parte do jornal A Tribuna. Está aqui aos 100 anos de Tomi Otaki, a mulher que conversa com o público através de telas e esculturas, né? Inclusive, nós temos aqui uma escultura da Tomi Otaki ali no emissário submarino, que já virou assim, um cartão postal da cidade de Santos. Bolsa Família injeta recursos na economia. O professor, o que o senhor acha do Bolsa Família? Ou seja, a gente fala que é um programa assistencialista e, ao mesmo tempo, é bom a gente só lembrar, porque a população brasileira costuma esquecer. Na época que era o Fernando Henrique no governo, tinha o Bolsa Escola e o PT falava que era Bolsa Esmola. Aí entrou o Lula, mudou para Bolsa Família, se perpetua e ainda aumentando aí o leque de pessoas que se beneficiam dessa bolsa. O que eu critico, eu quero ouvir a sua análise como cidadão e como professor especialista em direito penal. Eu acho que cria, assim, uma acomodação. Eu recebo essa bolsa, então para que eu vou lutar pela minha vida? Para que eu vou querer vencer na minha vida, arrumar um trabalho? O governo acaba me ajudando financeiramente. Não é um sistema muito cômodo? Eu compartilho dessa sua ideia, Douglas, porque eu acredito assim, esse tipo de sistema assistencialista, ele deve ser pontual, né? Ou seja, a pessoa passa por uma contingência, nós já temos seguro-desemprego, nós temos outros sistemas por um período contingenciais aí, da Seguridade Social como um todo, né? Então eu entendo assim, a Bolsa é interessante para uma contingência. Agora, quando ela se transforma num modo de vida, num meio de vida, isso é pernicioso, porque a melhor maneira de você erradicar a pobreza, ao meu ver, é por meio da educação. Concordo. Nós deveríamos lutar, na verdade, por investimentos maciços, como a Coreia do Sul fez, né? Isso demanda um tempo, mas eles venceram isso. Mas hoje nós temos estatísticas que mostram que lá eles têm 68% de pessoas com nível superior, né? Então, foi feito um investimento maciço em educação. Então, eu acho assim, benefícios contingenciais, momentâneos, por uma situação extrema que a pessoa está passando, isso faz parte do sistema de seguridade da sociedade. Agora, quando você perpetua esse tipo de assistência, você pode levar a esse sentimento de acomodação mesmo. Para que eu vou procurar pescar me ajuda com a bolsa se o peixe vem na minha... Exatamente. Professor, tem mais manchetes aqui. Deixa eu ver o Diário do Litoral, mais um jornal local. Emprego sobe em Santos, aponta Nese. O índice de setembro cresceu 0,7% em relação a março. Com relação ao emprego, é um outro aspecto. A gente vê um grande número de pessoas, professor, não sei se o senhor tem esse conhecimento, que estão desempregadas. Mas eu não vejo a iniciativa, o estímulo dessas pessoas de irem à luta. Assim como esses programas do governo federal, eu percebo que a maioria da população é assim: você fica com um emprego para mim? Você que sabe onde que eu posso arrumar um emprego? Você me liga quando surgir um emprego? E a pessoa não está nem aí. Ou seja, e quando você vence, e quando você consegue emprego, aí, tá ganhando bem, hein, caramba, hein? Como é que tu conseguiu? Trabalhando. As pessoas só veem o lado negativo, não veem o lado positivo. Isso é uma questão cultural? O senhor acha que deveria partir também dos governos municipais em promover cursos de qualificação, por exemplo? Perfeitamente. A qualificação ela é necessária, né? Nós acabamos de falar que sem educação nós não vamos conseguir erradicar a miséria, como é um dos objetivos da Constituição Federal. Está colocado lá, erradicação da miséria. É interessante, eu vi outro dia uma publicação no Facebook, aproveitando o gancho do emprego, colocava assim: se nós temos 6% apenas de desemprego, por que a necessidade de um número elevado de Bolsa Família, né, de pessoas nesse programa? Então, parece que nós estamos deixando de lado a questão do mérito, o mérito das pessoas, o mérito em buscar a melhoria de vida, o mérito em se esforçar, o mérito em passar a noite, às vezes, estudando para alcançar um diploma e conseguir aí um objetivo maior, né? Então, é muito fácil olhar para o vizinho e dizer assim: nossa, ele alcançou. Mas como é que eu tenho que fazer? Qual é o caminho? O caminho é o esforço, não há dúvida. É evidente que, estimulado por políticas públicas, né, a escola de boa qualidade, escola profissionalizante, curso de línguas, tudo isso capacita a nossa população para pleitear os melhores empregos, né, ou uma melhoria aí na sua renda. E, professor, falta uma palavra que eu julgo importante e que o brasileiro tem
em grande quantidade, que é a criatividade. Com certeza, o brasileiro é extremamente criativo. Muitos deles hoje trabalham em casa, com seu computador, entendeu? Ganhando bons salários, e é só ser criativo. Nós temos, por exemplo, aqui uma região próspera, e recentemente eu conversava com um amigo, ele é o Daniel, ele é advogado especialista em direito marítimo. Eu desconhecia, né? E existem todas essas denominações. É o direito marítimo, é o direito esportivo, é o direito televisivo, por exemplo, que cuida das mídias de comunicação. Existem várias formas de você, através do direito, você poder exercer a sua função. Assim como o jornalista, e aqui eu citei duas profissões, o advogado e o jornalista. Pode ser o jornalista que escreve para a revista, que tem um blog, que tem um site, que está na TV, que está no rádio, que está no jornal do bairro, que está na produção de TV. Olha só, então a gente tem aí esse leque vasto. Agora tem que ter a iniciativa, né, professor? Ainda mais hoje que nós temos as profissões tradicionais, evidentemente elas existem, sim, mas hoje você tem produtor de videogame, elaborador de aplicativo para celular, você tem uma gama gigantesca de profissões. E com relação à criatividade, eu queria te dar um dado pessoal, eu tenho formação na área de saúde também, eu sou fisioterapeuta. E uma vez visitando um hospital nos Estados Unidos, conversando com os profissionais, eles ficam lá ávidos por saber como que nós trabalhamos aqui no Brasil, porque o profissional brasileiro, em todas as áreas, ele é tido como um profissional muito criativo. Eclético. Né? Porque muitas vezes falta recurso, né? Então, num hospital, e aí o médico, a enfermeira, o fisioterapeuta, ele tem que dar um jeito ali para resolver o problema do paciente. E isso se estende para todas as áreas. Então, esse potencial criativo, muitas vezes, se perde, né? Por falta de investimento. Professor, ainda tem mais algumas manchetes aqui. Deixa eu ver a outra parte do Diário do Litoral. Deixa eu ver, dia de reflexão sobre a igualdade racial, foi comemorado o dia de ontem, corpo de policial é sepultado após 45 dias, diretoria descarta Claudinei, que triste, hein? Bom, vamos tentar ver se a gente consegue trazer o Claudinei aqui no Hora Geral para a gente conversar com ele. O convite já foi feito, inclusive, para o presidente em exercício, Odílio Rodrigues, uma pessoa que eu respeito muito, né? Ambos foram convidados, eu quero ouvir os dois lados. Lógico que vai ser difícil ambos estarem no mesmo programa, mas a gente pode abrir um programa para o Odílio e outro programa para o Claudinei. A nossa produção já está providenciando isso. Agora, com relação ao dia da reflexão sobre a igualdade racial, políticos religiosos reverenciaram Zumbi em Santos. Eu ontem comentei, não sei se algum afrodescendente, que é o politicamente correto, né, professor, não gostou do que eu falei. Eu acho que deveria, então, quando se tem o Dia da Consciência Negra, a gente acaba descartando outras consciência branca, a consciência amarela. Então, meu ponto de vista, não sei o seu, cria uma espécie de um preconceito. Aqui eu não vou discutir a importância do Zumbi do Palmares, aqui eu não vou discutir a importância de tantos afrodescendentes que contribuíram e contribuem para o nosso país, para a história do nosso país e de outros países americanos, por exemplo. Mas eu acho que quando cria uma data, abre uma brecha para ter esse preconceito. Não sei a sua análise. Ontem eu li uma publicação de uma frase do Morgan Freeman, né, que ele afirmava o seguinte, que não se deve discutir a consciência negra e sim a consciência humana. Exato. Que nós só vamos terminar com o racismo... E ele é negro. E ele é negro. Quando nós discutimos a consciência humana. É evidente que eu, particularmente, respeito a luta, né, dessa parcela da população e existem estatísticas demonstrando que existe uma pequena porção de negros ocupando cargos de importância e, obviamente, nós temos aí uma dívida histórica com a questão da escravidão, mas nós não podemos esquecer que o Brasil é um país miscigenado. Eu mesmo sou de origem de uma etnia árabe, né? Salim, o próprio nome está dizendo. E o Brasil foi forjado por essa mistura. Nós tivemos os italianos, os imigrantes, de modo geral, vindo para o Brasil para ocupar os espaços que os negros deixaram nas fazendas, né? Os ingleses. Então, o Brasil é um país extremamente miscigenado. É evidente que o preconceito existe, mas às vezes existe mesmo no meio de pessoas com a mesma cor, né? Eu fico pensando, por exemplo, essa questão das cotas, né? Que a gente sempre discute. Nas universidades. Nas universidades. Eu acho que é complicado você explicar, por exemplo, para um garoto branco e pobre que o vizinho dele, só por uma questão da cor da pele, terá acesso à universidade e ele não. Eu entendo que a luta deveria ser por uma educação de ensino fundamental e médio para todos. Exatamente. Né? Aí sim eu vou ter igualdade. Né? Aí eu vou ter equidade, na verdade. Né? Aquele tratamento
que eu vou conseguir dar o tratamento isonômico para a população no que diz respeito à sua formação. Se eu coloco todos no mesmo ponto de formação, na mesma linha de partida, a chegada vai depender de cada um. Se eu coloco todos na mesma... é uma competição saudável. Exatamente. Se eu coloco todos no mesmo ponto de partida, porque tiveram as mesmas condições de formação, alcançar o objetivo de entrar numa USP, numa Unicamp, numa Universidade de Santa Cecília, numa Unisantos, enfim, uma universidade, seja ela qual for, vai depender do esforço próprio. Mas ambos tiveram a mesma condição. Concordo com o senhor, professor. Professor Alex Salim, especialista em Direito Penal, eu peço sua licença, vamos fazer um rápido intervalo. Eu volto já com Hora Geral e o professor Alex vai continuar com a gente no próximo bloco, discutindo os assuntos da nossa região. Eu volto já com Hora Geral.